Olá pessoal, vamos para mais uma aula sobre agrupamento e classificação dos seres vivos. Espero que vocês aproveitem e tenham um ótimo dia hoje. Vamos lá. Muito bem, o que é classificar? Classificar é organizar algo, como um objeto, seres vivos, qualquer coisa, seguindo determinados critérios. Exemplo, repare num mercado qualquer. Você tem o setor de alimentos frios, que é onde só vai ter alimentos que precisam ser refrigerados. Você vai ter o setor de higiene pessoal, onde vai ter objetos para as pessoas usarem para se limpar. Você vai ter o setor do atacado, onde você vai ter aqueles objetos que estão agrupados em grande quantidade, que você não compra somente um. Você pode ter o setor de eletrodomésticos, se o mercado for grande. Então, assim, seguindo uma determinada característica do objeto ou do ser vivo, ele vai ser classificado em algo. Então, classificar basicamente é você organizar um grupo na qual possuem características em comum. Percebe-se que a classificação ela é crucial para o entendimento nas ciências, inclusive na biologia, que os biólogos, quando vão estudar os seres vivos, para melhor perceber e entender tanto as diferenças quanto as semelhanças dos seres vivos, eles têm que usar esses critérios de classificação. Vai ajudar a entender, até porque a quantidade de seres vivos é imensa, tá bom? Então a classificação ele vai permitir tanto organizar quanto entender melhor o conhecimento sobre algo, e para se classificar é necessário ter uma certa ordem e usar determinados critérios, tá bom? Diversas pessoas ao longo da história utilizou de classificação para poder diferenciar os seres vivos. Dentre essas pessoas temos Aristóteles. Algumas de suas classificações sobreviveram aí, pode-se dizer, milhares de anos. Ele classificou os animais como aqueles que têm do sangue, aqueles que com sangue e sem sangue. Ele classificou também os seres vivos como animais e como plantas. Ele utilizou uma série de critérios para diferenciar esses dois grandes grupos de organismos. Posteriormente, com as ciências evoluindo, no século XVII, diversos critérios de Aristóteles foram aperfeiçoados ou abandonados, devido ao melhor do entendimento científico, principalmente no século XIX, quando Charles Darwin lançou sua teoria da evolução, o pessoal entendeu os mecanismos evolucionários e devido a eles existe grande classificação dos seres vivos, e aí facilitou bastante aí uma reclassificação dos seres vivos em diversos grupos. Aí alguns grupos de animais foram criados, retirados de um tipo para outro tipo, por conta dessas características que foram melhor elaboradas, Os critérios ficaram mais complexos aí para separar os seres vivos. Um dos mais importantes para o sistema de classificação foi Carl von Linné, ou Linneu, como ficou conhecido aqui no Brasil. Ele propôs um sistema natural, com uma série de critérios para classificar os seres vivos. Ele era uma pessoa muito religiosa, ele acreditava que os seres vivos eram criação divina, que não havia, que a diversidade que havia desde o momento da criação é aquela que se tem até hoje, que não existia evolução, acreditava no criacionismo. E com base nisso, ele buscava essa ordem divina, a ordem na qual Deus criou os seres vivos, através de sua classificação aí. Por conta de seu grandioso trabalho, pelos critérios que ele desenvolveu para classificar os seres vivos, ele ficou conhecido como o pai da taxonomia. Posteriormente, nós vamos estudar aí os critérios que têm relação com o evolucionismo. E diante do evolucionismo, o maior critério é as relações de parentesco evolutivo entre os seres vivos. Com esse critério, houve muitas mudanças do trabalho de Linneu, devido a esse critério. E com isso, obviamente, novas mudanças na taxonomia. Categorias de classificação de Linneu. O agrupamento de seres vivos que Linneu utilizou
critérios basicamente morfológicos, a aparência, a estrutura do corpo dos seres vivos. Cada categoria possuía um sistema hierárquico, ou seja, existia um agrupamento onde tinham seres vivos grandes, um grande agrupamento de seres vivos com características em comum, por exemplo, quadrúpedes. E dentro desse agrupamento existiam subdivisões. Essas subdivisões iriam se agrupando outros animais de acordo com suas características. Quanto menos critério de classificação, maior o grupo. E quanto maior o critério de classificação, menor o grupo. Exemplo, o grupo de animais quadrúpedes, nós temos aí bois, nós temos caprinos, né? Cabras, nós temos canídeos, cachorros, cães, nós temos felinos, gatos, leões, tigres, onça e por aí vai. Agora, quando você classifica aí presença de dente canino, aí já diminui. Presença de chifres, aí já diminui. Se colocar ainda tipo de chifre, se for um chifre córneo, aí já é outro grupo. Então, quanto menos critério tiver, maior é o grupo. Agora, quanto mais critério de classificação tiver, os animais tiver isso, tiver aquilo outro, menor o grupo. Vai de acordo com as características morfológicas ou as categorias de Linneu. Prestem bastante atenção nisso. Características morfológicas, estrutura do corpo. Como aparenta o animal, o que ele possui visivelmente. As categorias propostas por Linneu e usadas até hoje são reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. A menos abrangente é a espécie, a mais abrangente é o reino. Em espécie, são aqueles animais que possuem a capacidade de se reproduzir e ter descendentes férteis. Pode reparar que a maioria dos seres vivos, morfologicamente falando, as características corpóreas deles só vai ser uma diferençazinha entre macho e fêmea dentro de uma mesma espécie. Alguns animais que possuem características parecidas, seu parentesco, seu grau de parentesco aí são espécies diferentes, mas estão dentro do mesmo gênero, quer dizer que possuem muitas características semelhantes. No entanto, não são tão semelhantes para serem considerados uma mesma espécie. Um exemplo aí é entre o jumento e a égua, ou o cavalo e a jumenta, que eles possuem a capacidade de se reproduzir, que dá origem ao burro. No entanto, o burro é infértil. Então, eles têm o descendente, mas o descendente é infértil. Então, tem esses casos na natureza onde espécies diferentes são capazes de reproduzir, no entanto, o descendente é infértil. Então, dessa forma, ele não é considerado de uma mesma espécie. E também existe alguns agrupamentos dentro que são classificados como sub, no caso do subfilo. Também vai ter alguma subclasse, subordem, subfamília, subgênero. Aí são casos muito específicos que basicamente a gente não estuda no ensino fundamental. Observe a figura ao lado aí, nós temos o exemplo do reino Animalia, aonde dentro de reino está diversos organismos com características corporais completamente diferentes aí, pode-se dizer assim. Em filo, já colocou o filo cordata, as características dos seres vivos já mudaram um pouco. No subfilo vertebrado, já mudou ainda mais. E assim, em sequência, na classe mamária já tem menos exemplos de organismos. Na ordem carnívora, menos ainda. Na família, menos. No gênero, menos. E em espécie, somente um. Então é assim que funciona. A cada mudança de grupo de classificação vai restringir ou aumentar, dependendo de como você for olhar aí. Se for de reino até espécie, vai restringindo as diferenças entre os organismos, vai ficando cada vez menos. Também proposto por Linneu, nós temos o sistema binominal, aonde o nome da espécie é sempre proposto por duas palavras, onde uma representa o gênero. A primeira palavra que representa o gênero, ela sempre deve ser em letra maiúscula. A segunda palavra, ela
tem que ser em letra minúscula e acompanhada pela palavra do gênero. No texto, ela sempre vai aparecer ou sublinhada, ou em negrito, ou em itálica, para destacar em relação ao texto. Lembrando, nós temos aí mais de 1.700.000 espécies catalogadas no mundo inteiro e nenhuma delas tem o mesmo nome, justamente por conta desse tipo de nomenclatura binominal. A classificação dos seres vivos ela está em constante mudança, devido a um maior entendimento ao longo dos anos sobre os seres vivos e suas características. Até a descoberta de novos seres vivos implica, às vezes, em alguma mudança de classificação. Por exemplo, até os anos de 1960 só existia dois grandes grupos, dois grandes reinos, que eram os animais e as plantas. Aí, a partir do momento que o microscópio surgiu, lá por volta do século XX, que a microscopia ficou cada vez mais avançada, e o mundo microscópico mostrou aí ser tão rico em vida, surgiu outros grupos de organismos, necessitando assim uma mudança na classificação. Foi onde surgiu os domínios, que está acima dos reinos, né? Então seria domínio, reino, filo, classe, por aí vai. Então, nos domínios, nós temos aí o domínio bactéria, onde nós só temos os seres procariontes. Nós temos o domínio árquea, que são seres procariontes, no entanto, eles são seres que vivem em locais muito extremos. Onde eles são encontrados, só são eles. Não existem outros tipos de vida próximos a esses locais. Um exemplo aí, nós temos os procariontes metanogênicos, que eles só vivem em lugar onde é rico em metano. E metano é altamente tóxico para o restante dos seres vivos. Os halófilos, eles vivem em locais ricos em sal. O sal, ele é conservante. Nós utilizamos sal no conservante para matar bactérias. No entanto, os procariontes halófilos conseguem sobreviver. E nós também tem os termófilos, que são procariontes que sobrevivem em locais de alta temperatura, temperaturas muito altas. E o último domínio é o domínio eucária, que são para todos os seres eucariontes, que compreende aí basicamente os animais, as plantas, os fungos. Temos aí o reino animalia. Os critérios de classificação para estar nesse reino suas células serem eucariontes, ou seja, possuir núcleo e possuir organelas. Você ter duas ou mais células constituindo seu corpo. Ser heterotrófico, ou seja, não produzir o próprio alimento. Nós temos aí diversos tipos de animais que fazem parte desse grupo: esponjas, polvos, aranhas, peixes e aves, etc. Temos o reino plantae, que assim como o reino animalia, seus indivíduos são constituídos por células eucariontes e também são pluricelulares. No entanto, no reino plantae, os organismos são autotróficos. Autotróficos são aqueles organismos que são capazes de produzir o próprio alimento. Temos aí como exemplo os musgos, samambaias, pinheiros e laranjeiras. O reino protista é um reino constituído de organismos microscópicos, o que gera uma grande dificuldade para a sua classificação, tendo inclusive uma classificação muito controversa, tendo alguns cientistas que fazem subdivisões dentro deste reino, que alguns outros não concordam. As principais características dos protistas são seres eucariontes, podem ser unicelular ou pluricelular, podem ser autotrófos ou heterotrófos. Os seres autotrófos, nós temos exemplo aí de euglenas, algas verdes e paradas. Os heterotrófos, nós temos exemplos de plasmódios, tripanossomos e leishmanias. Os protistas, eles também são conhecidos como os protozoários e são os maiores causadores de doenças aí em águas contaminadas. Reino fungi são organismos eucariontes e heterotróficos. A maioria é pluricelular, mas temos alguns indivíduos que são unicelulares, como é o caso das leveduras, que são utilizados para fazer cerveja e alguns remédios. As suas células não formam tecidos verdadeiros,
Alguns indivíduos, eles podem ser vistos a olho nu, ou seja, de forma macroscópica, como é o caso dos cogumelos. E alguns cogumelos podem ser utilizados na alimentação. Reino Eubactéria são de organismos procariontes unicelulares, podendo ser autotrófico ou heterotrófico, lembrando que células procariontes são aquelas que não possuem núcleo. Seu material genético está distribuído por toda a célula. Não possui também organelas. A única organela que possui é o ribossomo, que produz proteínas, e o cloroplasto para aquelas organelas, para aqueles indivíduos que são autotróficos, né? Que o cloroplasto vai produzir o próprio alimento, vai fazer a fotossíntese para essa célula. Obrigado por assistir até o final e tenha um ótimo dia.